comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Eu sou Edil Luiz da Silva, filho de Camilo Hermelino da Silva. É médico que chegou em Dourados no ano de 1927. Ele veio para essa região, segundo ele mesmo contava, convidado por amigos. Ele morava no Paraná, na cidade de Jaguaraíva, embora ele é natural de Minas, né? E ele contava que ele tinha vindo para caçar perdiz. E ele gostou tanto da região que ele terminou ficando. E logo depois, quando ele veio em 27, ele já foi contratado como médico na Companhia Mate Laranjeira. Ele trabalhou lá até terminar a influência, acabar a Companhia Mate Laranjeira. Inclusive tem uma foto do Dr. Camilo em Ponta Porã, no território federal de Ponta Porã, ele está, e de cavalo está o Getúlio Vargas. O Dr. Camilo, ele gostava muito de Dourados, ele era uma pessoa assim, visionária em relação à cidade, que ele falava que a cidade tinha muito potencial para crescer. Até esses dias atrás eu estava pensando, falando, se meu pai fosse vivo hoje, ele estaria enlouquecido por Dourados, porque em 1967, uma vez ele estava esperando a minha mãe no jipe que ele tinha, eu estava no jipe e a minha mãe foi fazer uma visita com uma mulher na rua Marcelino Pires. E ele estava olhando o relógio e olhando para a rua. Eu falei, pai, o que o senhor está fazendo? Ele falou, olha, eu estou contando o número de carro que passa por minuto. Então ele tinha assim uma visão de Dourados, ele falava que Dourados ia crescer muito sempre para o lado de São Paulo. Mas isso, hoje mostrou o contrário. Mas ele sempre era apaixonado por Dourados, Era uma pessoa assim muito espirituosa, contava muita piada. Como médico, ele tirava assim muito sarro da questão que uma vez ele contava essa história, que ele pulou 4 noites de carnaval. Naquele tempo o pessoal, na década de 40, 50, eles realmente festejavam o carnaval aqui, E o que aconteceu? Aconteceu que no final da noite da terça-feira, para a quarta-feira de cinza, ele chegou em casa acabado. Aí esteve lá, bateu na porta lá, doutor Camilo, tá passando mal a dona fulana, lá numa chácara. E ele foi. Pegou o carro dele que ele tinha, foi lá atrás, cansado. Chegou lá, a véia muito ruim na cama. Aí ele fez os exames, daí pediu, que você pede para contar, para ver a questão do pulmão, E aí contava, pediu para ela contar, 1, 2, 3, dela 1, 2, 3, daí ele adormeceu. Quando ele acordou, estava 1.700 e pouco, 1.700 e não sei quanto. Ele tirava sarro dessas questões, E ele era um poeta também, ele escrevia. Por exemplo, uma vez o Carmelo, que era muito amigo dele, convidou ele para uma reunião cultural de um grêmio que tinha na cidade, isso da década de 50. E ele respondeu para o Carmelo no jornal Progresso, com um soneto, falando assim, vejo o estreito de Dardanelos, não posso ir à reunião, prezado amigo Carmelo. Daí ele falava que o prazer dele era o colchão, que sempre foi realmente uma pessoa que deitava muito cedo. Deitava muito cedo e ele fez isso, um soneto que está no jornal Progresso e também num livro chamado Memórias Literárias de Dourados, da Thelma Vale e Áurea Rita, que fizeram esse livro e pesquisaram sobre a vida do Dr. Camilo. E elas descobriram que no livro Tutameia, do João Guimarães Rosa, tem o prefácio que ele faz uma menção à vinda dele, a passagem dele em Dourados, faz uma menção ao Dr. Camilo, que ele fala que foi um dos mais laudos ao moço da vida dele, foi em companhia do Dr. Camilo, que segundo a Thelma e a Áurea Rita, ele foi assim, o introdutor das atividades culturais na região, na cidade de Dourados.
na década de 60, acho que 63, se eu não me engano, 64, houve um assassinato muito assim, violento de japoneses na região, numa fazenda, numa chácara perto de Carapóia. E prenderam acharam os assassinos e prenderam aqui na delegacia, que é onde é o corpo de bombeiro. E eu estava com meu pai na livraria Nossa Senhora Aparecida, que é do Palheirac, aquele edifíciozinho Palheirac na Marcelino. Ele estava com ele e com o jipe dele. E aí ele comprava as revistas, né, só ali. E ele estava entrando no jipe, vindo um monte de gente, todos armados, que falou: doutor Camilo, vamos lá na delegacia, nós vamos invadir a delegacia por causa que tem os bandidos lá dos japoneses. Meu pai pegou esse jipe, zarpou para casa, fechou a janela, isso era umas 5, 6 horas da tarde, que a gente já dormia mesmo, né? E a gente escutava só os tiros. Foi uma confusão naquele dia, foi assim uma coisa de faroeste mesmo. Morreu polícia, morreu pessoas que invadiram a delegacia, isso foi notícia nacional. Na questão da vida profissional dele, quando eu disse que ele chegou, trabalhou na Companhia Mate Laranjeira, foi médico, inclusive tem livros que tem foto da diretoria da Companhia Mate Laranjeira e tem a foto dele junto com a diretoria, jogando cricket, porque naquele tempo eles jogavam, era muito influência inglesa aqui. E também quando vinha os diretores, o Dr. Camilo sempre estava no meio. E aí ele trabalhou também na Colônia Agrícola Federal de Dourados. Ele foi médico, que ele atendia lá na colônia. Isso foi na década de 50 e 60. Depois ele morreu em 1968, já não trabalhava mais em termos de... E ele foi deputado também, eu esqueci de falar, 2 vezes. Tá? Uma vez ele foi deputado, e logo que ele casou com a minha mãe, eles iam muito para Cuiabá, né? Porque a capital era Cuiabá. E da outra vez ele ficou suplente. Daí eu não sei o que aconteceu com o deputado titular, que ele assumiu também. Eu não sei qual é assim o tempo que ele assumiu como suplente, mas ele assumiu. Então a gente fala que foi deputado em 2, né? Em 2 mandatos, no caso. Meu nome é Paula Francisca Silva Targas, sou filha do Dr. Camilo Hermelindo da Silva. Dr. Camilo era médico, foi formado pela Faculdade da Praia Vermelha do Rio de Janeiro do ano de 1923. Aproximadamente 5 anos após a formatura, ele veio parar aqui em Dourados, dizendo que vinha caçar perdizes, junto com alguns amigos. Quando ele veio para Dourados, não tinha sido nem criado o município de Dourados. Aqui chegando, ele foi trabalhar, como já disse meu irmão, na Companhia Mate Laranjeira, e lá ele ficou por alguns anos trabalhando lá. E aqui voltando, ele foi médico da colônia agrícola, foi médico aqui do posto de saúde aqui e entrou na vida política, na qual ele foi deputado por 2 vezes. Ele se casou com a minha mãe no início dos anos 50, quando ele era médico da colônia agrícola, que ele teve esse encontro e conheceu minha mãe num hospital aqui da Colônia Federal, chamada na época de Colônia Federal. Ele era um homem que gostava de política. A nossa casa, na minha infância, eu me lembro bem, era sempre cheia de pessoas, políticos que vinham além dos doentes, né, que iam se consultar, iam conversar com ele assuntos políticos, fazerem conchavos, e ele gostava muito disso. Ele foi um dos criadores do município de Itaporã. Inclusive, o nome Itaporã, que é Pedra Bonita, foi uma sugestão dele. E lá em Itaporã tem até uma rua que homenageia ele. E o município de Carapó também a mesma coisa, foi ele também um dos autores da criação do município de Carapó. Olha, eu lembro que ele era uma pessoa assim, muito família, ele fazia todos os gostos dos filhos, porque, na verdade, quando ele se casou com a minha mãe, ele era 40 anos mais velho que minha mãe. Então, isso era bem significativo, essa distância, né?
e daí teve os filhos pequenos. Então nós éramos netos dele, então, como se fosse, porque era muito mimado, tudo que a gente queria, ele fazia. Eu acho que, de um modo geral, os médicos de antigamente, eles tinham uma outra postura com relação a pacientes. Essa postura era uma postura que se estendia não só ao paciente em si, mas à família, os familiares do paciente. Então ele visitava os pacientes, se preocupava, conhecia uma boa parte da vida dos pacientes, porque acabavam interagindo muito, né? O paciente chegava, eram consultas longas, de horas. Ele tinha pacientes como o seu Álvaro Martins, um senhor daqui da região, que ele chegou um dia e falou para o seu Álvaro, você está aposentado como meu paciente, não te cobro mais, porque já faz mais de 20 anos que você consulta comigo. Então, ele era um homem assim que ele tinha esse lado também, bem-humorado, ele era um homem que ele lia muito, e em detrimento dele ter feito esse curso de medicina lá nos anos 20, digamos assim, antes até, os livros técnicos todos eram feitos em língua francesa, em língua estrangeira, do modo geral, inglês, italiano e espanhol. Então, meu pai falava fluentemente 5 línguas, inclusive o Guarani, pelo fato dele ter trabalhado na Companhia Mate Laranjeira, e ele viveu lá na fazenda. Ele tinha uma casa que era do médico Camilo Hermelino da Silva, lá dentro da fazenda. E ele atendia, em média, mensalmente, 300 pacientes, e sendo a maioria índios que trabalhavam para cortar a erva mate, ajudar a passar pelo barbacoa, depois ensacar, que era todo aquele processo para depois seguir viagem. E ele aprendeu a falar fluentemente o Guarani. E ele era um homem assim que, tendo em vista que ele falava muitas línguas, ele fazia comparação entre uma e a outra e disse que estava até fazendo um estudo sobre uma outra língua, que eu não poderia saber explicar agora isso para você, porque na época, quando meu pai faleceu, a gente, de uma forma ou de outra, era muito criança, então tinha muito assunto que a gente, como criança, você acabava não participando. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.